Olá, alunos de Mecatrônica 2, eu me chamo Maicon Santos Brandão, sou aluno do curso de Letras do Instituto Federal Tocantins Campus Palmas. Nesse vídeo de hoje nós falaremos sobre os advérbios. O que são os advérbios? Advérbio origina aí do latim, da palavra adverbium. Ad quer dizer junto, esse verbo, palavra que denota a ação, no caso o verbo, ou seja, palavra ligada ao verbo. Então, advérbio, o que é o advérbio? Advérbio é a palavra invariável que fundamentalmente modifica o verbo, exprimindo uma circunstância de tempo, de modo, de lugar e etc. Pode ainda modificar um substantivo, um adjetivo e um outro advérbio. Conceituando aqui, trago aqui para vocês a figura de um meme do personagem Chris da série Todo Mundo Odeia um Chris, que diz assim o seguinte: eu deveria ter ido dormir cedo ontem. Observe que cedo é um advérbio de tempo que está modificando o verbo dormir, assim como o advérbio ontem. Jamais é um advérbio de intensidade, mas ele não está ligado aí ao verbo dormir, mas sim exprimindo uma circunstância a um outro advérbio, ao advérbio cedo. Agora vamos falar especificamente sobre as classes gramaticais modificadas pelo verbo. Para vocês, eu vou trazer aqui alguns exemplos. Por exemplo, aqui, a frase trabalhamos muito. Esse muito aqui, ele é um advérbio de intensidade que está exprimindo uma circunstância ao verbo que trabalhamos, que é uma circunstância de intensidade. Já no próximo exemplo, nós temos ela se diz muito mulher para construir a casa sozinha. Observe que muito aqui não está ligado ao verbo dizer, mas sim ao substantivo mulher. Há casos em que, são casos raros, mas que ocorrem na nossa língua, em que o advérbio modifica o substantivo. No próximo exemplo, nós temos o seguinte: homem muito bom. Bom aqui é uma qualidade do homem. Esse muito tá intensificando o adjetivo bom. Então, nessa frase aqui, está modificando o adjetivo. Ela fala muito bem. Bem é o modo como ela fala. Então, bem é um advérbio que está sendo modificado pelo advérbio muito. Então, aqui, no caso, o advérbio está modificando um outro advérbio. Ok? Também é importante destacar que, como os advérbios exprimem circunstância de tempo, de modo, de lugar, eles vão responder as perguntas quando, onde, como e por quê. Por exemplo, aqui, eu vou dar um outro exemplo de frases. Paulo corre. Então, mas quando? Paulo corre durante a noite. Então, aí é uma circunstância de tempo. Paulo corre no Parque dos Povos Indígenas. Então, aqui vai estar exprimindo uma circunstância de lugar. Paulo corre rapidamente, em uma circunstância de modo. Que modo ele corre? Rapidamente. Entendeu? Agora nós vamos falar sobre as classificações dos advérbios. As classificações dos advérbios. Para isso eu vou trazer um outro meme aqui para vocês, que traz 3 citações. Observe aqui na primeira citação. Na primeira frase temos o seguinte: não sou pessimista, eu amo este mundo horrível. Observe aí esse não. Esse não, ele está ligado ao verbo sou, então exprimindo uma circunstância de negação. Então nós temos aqui um advérbio de negação. Já na segunda citação, nós temos o seguinte: não sou um pessimista, o mundo que é péssimo. São os pessimistas os únicos que querem mudar o mundo. Para os otimistas, está tudo muito bem. Observe aqui, para os otimistas está tudo muito bem. Esse muito bem é um advérbio de modo, que modifica o verbo estar. Muito é um advérbio de intensidade que modifica o advérbio bem. Já na última frase, diz o seguinte: não me considero um pessimista. Se eu fosse, por que escreveria? Mas também não sou um otimista, né? Então, nós temos aí, além do advérbio de negação, nós temos aí esse também aqui, esse mais também. Mas no caso aqui, o também é um advérbio de inclusão. Então, ele está incluindo
outra qualidade. Não sou um pessimista, mas também não sou otimista, né? Não sou pessimista e não sou otimista. Agora eu trago para vocês uma tirinha que diz o seguinte: por que temos que ser bons uns com os outros somente no Natal? Por que não podemos ser bons uns com os outros todos os dias? Nessa tirinha, além do advérbio de negação não, temos os advérbios de exclusão somente e as locuções temporais no Natal e todos os dias. Observe que nessa frase aqui, na primeira frase, porque temos que ser bons uns com os outros somente no Natal. Aqui nós temos um advérbio de exclusão que exclui as demais épocas do ano, né? Nós colocamos, isolamos somente no Natal e excluímos as demais. Então, caracteriza aqui um advérbio de exclusão, ao contrário do outro advérbio da citação, da última citação do último meme que foi falado. Que tinha ali um advérbio de inclusão também, né? Então, que inclui. Aqui eu tenho um verbo de exclusão, né? Que é somente. Então, somente o Natal, excluindo as demais épocas dos anos. Também temos aqui, na outra frase, nós temos no Natal e todos os dias. No Natal e todos os dias são locuções adverbiais temporais, ok? Nós falaremos a seguir especificamente sobre as locuções verbais, ok? Os advérbios são classificados de acordo com as circunstâncias que expressam. Assim, podem ser classificados de afirmação, sim, certamente, com certeza, de dúvida, talvez, acaso, porventura, provavelmente, eventualmente, de frequência, diariamente, cotidianamente, semanalmente, de intensidade ou de quantidade, muito, bastante, pouco, excessivamente, demasiadamente, meio, todo, completamente e por aí vai. De tempo eu tenho aí ainda, agora, amanhã, adiante, tarde, hoje, de modo, bem, mal, errado, irritante, depressa, devagar. Lembrando aí que nós temos aí nos advérbios de modos muitos advérbios que são formados a partir de um adjetivo mais o sufixo mente. Então, se eu tenho feliz, aí eu coloco aí eu obtenho a junção de feliz e mente, obtenho o advérbio de modo felizmente. Vaidoso, vaidosamente. Então, da junção de um adjetivo mais sufixo mente, eu tenho aí um advérbio de modo. Também é importante destacar que nem toda palavra terminada em mente será um advérbio de modo. Por exemplo, aqui tem provavelmente, que é um advérbio de dúvida, né? Certamente, que é um advérbio de afirmação. Então, é importante observar essa questão. Também temos os advérbios de negação: não, nunca, jamais, nem, tampouco, de lugar, abaixo, acima, arriba, a quem, além, aqui, acolá, e assim por diante. Ok? Agora trago aqui para vocês uma tabela de algumas circunstâncias em que os advérbios são empregados com alguns exemplos de frase. De tempo: cheguei cedo. Então, eu que cheguei quando? Cedo. Mude de atitude de vez em quando. Outro exemplo aqui de tempo. De lugar eu tenho: na Bahia há igrejas com detalhe de ouro. Então, que lugar? Eu trago aqui na Bahia. Então, uma locução adverbial de lugar. O banheiro fica à esquerda, também aqui é usado uma outra locução para determinar o lugar. De modo: gosto de passear lado a lado. De que modo? Lado a lado. Ela dormiu vagarosamente, também outro. Vagarosamente expressa aí um modo. De intensidade: ele está cansado, fez exercício em excesso. Ela corre muito. De finalidade: ela trabalhou muito para comprar a casa. Que seja, ela trabalhou muito com que finalidade? Para comprar a casa. Ela estuda muito. Ela estuda muito para ter boas notas. Então, aqui, qual a finalidade dela estudar? Muito, para ter boas notas. De causa, temos aí
Ele esqueceu o convite em casa. Por que que ele esqueceu? Por distração. Os galhos das árvores congelaram. O que? Por causa de que eles congelaram? Com o frio. De companhia, saí com meu gato. Ó, de companhia, saí com meu amigo. Fui caminhar com meu cão. Ou seja, que esse com, ele traz aí uma ideia de, nessas locuções, ele traz uma ideia de companhia. De dúvida, provavelmente irei tirar boas notas, né? Esse provavelmente traz aí, não traz uma certeza, né? Tem uma questão de dúvida. É, de afirmação, sem dúvida o Flamengo será campeão este ano. Então eu trago aí, não tem uma negação aí, né? Eu tenho aí uma certeza. De negação, nunca despreze a intuição de seus pais. Então, podia ser um não ou outro caso aí, ou qualquer advérbio de negação colocado aí. De assunto, todos falam sobre futebol. Todos falam sobre o quê? Sobre futebol. Então, eu tenho aqui um, um advérbio, eu tenho uma circunstância de assunto, né? Então, de instrumento, ela se cortou-se com o quê? Com um vidro quebrado, ok? Aí alguns exemplos com fim pedagógico para que vocês compreendam as funções dos advérbios nas frases, ok? Olá, agora falaremos nesse vídeo especificamente sobre as locuções adverbiais, certo? O que são as locuções adverbiais? As locuções adverbiais são normalmente formadas por preposição mais um substantivo, que são empregados com valor de advérbios. Por exemplo, na junção de duas ou mais palavras. Por exemplo, ela saiu às pressas. Esse às pressas aqui, lembramos aqui que nós temos uma crase aqui, que é a junção de uma preposição mais artigo definido. Ela, que equivale a ela saiu apressadamente, exprimindo uma circunstância ao modo que ela saiu. De que forma? Circunstância ao modo, né? Então, temos aí uma circunstância de modo. Outro exemplo aqui, ela saiu, outro exemplo, as notícias chegaram de manhã. De manhã, nós temos aí uma circunstância de tempo. Então, essa locução adverbial de manhã está expressando uma circunstância de tempo. Aqui também nesse exemplo, de vez em quando, ouve-se ao longe um batidão. De vez em quando, remete a tempo. Então, nós temos aí uma locução adverbial de tempo. Ouve-se ao longe. Então, ao longe está relacionado a quê? A lugar. Tempo. Então, nós temos aí, nesse exemplo, duas locuções adverbiais. Uma de tempo e outra de lugar. Ok? Trago aqui, aí, tem alguns exemplos aí, né? Que são vários, infinitos aí, de locuções. Não daria para tratar nesse texto. Temos aí a força, a giro, as cegas. São N as circunstâncias que são empregadas a essas locuções adverbiais. Olá pessoal, agora nós vamos falar sobre o uso dos advérbios na construção textual. Os advérbios e locuções adverbiais corroboram para a coesão textual, ou seja, contribuem para a ligação entre as ideias do texto. Exemplo, a faculdade o ensinou a viver, lá se tornou um homem. Observe aqui que lá retoma uma ideia de lugar. Que lugar? A faculdade, contribuindo aí para a coesão textual, ou seja, pela progressão das ideias no texto. Nas notícias de jornais, além do fato ocorrido, informa as circunstâncias em que ele ocorreu, respondendo às perguntas onde, como, quando e porquê. Para isso, ela vai se utilizar dos advérbios, de tempo, de lugar, de modo, dos possíveis advérbios que possam responder essas questões. Certo? Vou trazer aqui para vocês uma reportagem de 2019, ano que o Flamengo foi campeão, que vai explicar bem essa relação dos advérbios do texto. Ok? Temos aqui, Flamengo atropela o Grêmio e volta à final após 38 anos. Então, vamos ler aqui o texto. A espera foi longa, mas o Flamengo está de volta a final da Copa Libertadores. E os responsáveis pelo feito têm nome: Bruno Henrique, Gabriel Barbosa. A dupla de atacante marcou 9 dos 11 gols do rubro-negro
no mata-mata do torneio. Onde, aqui observe aqui que esse onde retoma a ideia de lugar. Que lugar? O torneio. Onde a equipe de Jorge Jesus eliminou Emelec, Internacional e Grêmio. Então agora ele vai usar um advérbio temporal, no caso aqui o agora. Agora, o time da Gávea tentará repetir os feitos de 1981, uma locução adverbial de tempo aqui. Ano em que o Flamengo, comandado por Zico, conquistou pela primeira vez a América. A grande decisão será disputada em jogo único. Então agora ele vai trazer umas circunstâncias de tempo e de lugar. Em 23 de novembro, no Estádio Nacional de Santiago, no Chile. O adversário será o River, da Argentina, defensor do título. Vocês observarem aí o tanto de recorrência dos advérbios, das locuções adverbiais nesses textos. Vocês observaram o quanto eles foram importantes para a progressão textual, para a ligação das ideias no texto. Espero aí que vocês tenham compreendido o quanto é importante os adjuntos adverbiais para o uso da linguagem no nosso dia a dia. Quanto eles estão presentes aí nos memes, nas reportagens, no texto, na nossa linguagem escrita, na nossa linguagem falada. Espero que vocês tenham compreendido o assunto e até a próxima aula, ok? Obrigado a todos.